Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Bem, hoje nós iremos tratar sobre a conversa entre textos, né? Nós iremos retomar o fragmento do romance Fala Sério Mãe, que nós lemos na semana anterior, e iremos relacioná-lo com o texto da página 53, Bronquinhas e Protestos em Família, ainda dentro dessa temática de relacionamento entre pais e filhos. O conflito de gerações sempre existiu, né? Mas o que mudou é que os novos estudos surgiram, né, da neurociência, da psicologia, que ajudam hoje os pais a lidar com esses conflitos. Os filhos, né, eles querem agir, né, sem pensar inconsequentemente, e aí surgem os conflitos, né, que vem tentando se resolver ao longo de gerações. Bem, o texto que nós iremos ler, de alguma forma, permite que a gente faça uma breve reflexão sobre o assunto. Né? Quem nunca teve uma discussão, por mais leve que seja, com a mãe ou o pai? Então, vamos ler o texto, que é até humorístico, mas que vai nos fazer pensar um pouco sobre isso. Vamos à leitura? Bronquinhas e protestos em família. Para de ficar horas pendurada nesse telefone. Dá uma chance para os outros. Dá para diminuir o som? Na sua idade eu era estudioso, disciplinado, bem educado e nunca levantava a voz com meu pai. Você ainda não tem idade para isso. Desta vez você passou dos limites. Chega de invadir todos os espaços com suas coisas. A casa não é sua. Para de bisbilhotar minhas coisas. Toda hora estou mandando eu fazer alguma coisa, não tem um minuto de sossego. Ele nunca escuta o que eu falo, está sempre lendo o jornal. Toda vez que eu quero sair, vocês fazem 1000 perguntas. Não vejo a hora de ser independente. Você quis o gato e agora quer que eu cuide dele. Mãe, você vive prometendo, mas cumprir que é bom. Juro que eu sei que as notas são ruins, mas não quero ouvir tudo de novo. E a Coca Liliana. E então? Lendo esse texto, vocês conseguem identificar, né, quem são os interlocutores que participam desse diálogo, né, que o texto é todo estruturado em forma de diálogo. Apesar de não ter, né, um narrador que direcione, né, quem está falando, mas a gente consegue identificá-los, né? Por quê? Pelo nosso conhecimento prévio. Nós sabemos mais ou menos, né, qual é o vocabulário e quais são as expressões usadas pelos pais e também pelos filhos. Né? Então, a gente vê aí que algumas falas são de pais e outras falas são de filhos. Então, o que as frases apresentadas revelam sobre os conflitos entre pais e filhos? Elas representam diferenças de comportamento e opinião entre os adolescentes e os pais. Por que você acha que o travessão foi usado? Eu já dei a resposta, não foi? Embora o texto não tenha a estrutura de um diálogo, os travessões indicam a fala de pais ou responsáveis e também de filhos. Transcreva, né, em seu caderno uma frase que corresponda às seguintes atitudes. Uma cobrança. Qual é a frase aí que indica uma cobrança? Mãe, você vive prometendo, mas cumprir que é bom, né? Aí nós temos uma cobrança. Uma reclamação. Toda hora estão mandando eu fazer alguma coisa. Não tem um minuto de sossego. A exposição de um exemplo de comportamento. Na sua idade, eu era estudioso, disciplinado, bem educado e nunca levantava a voz como meu pai. 4. Que frase apresentada no texto indica uma proibição? Você ainda não tem idade para isso. Chega de invadir todos os espaços com suas coisas. Para de bisbilhotar minhas coisas. Para de ficar horas pendurada nesse telefone. Algumas sugestões de resposta, né? Agora, relê o título, Bronquinhas e Protestos em Família. O texto é uma coletânea de frases de protesto que refletem os conflitos em relação familiar. Ou seja, as briguinhas cotidianas que ocorrem
por razões diversas. O uso da palavra bronquinhas, diminutivo de bronca, ameniza a relação conflituosa mostrada no texto. Explique. Bem, ameniza no sentido que torna as falas comuns, né? Como se fossem situações rotineiras, sem comprometer a relação afetiva entre pais e filhos. O texto apresenta um conjunto de frases reunidas, sem que haja, porém, expressões responsáveis pela ligação entre as ideias, ou seja, sem elementos de coesão. Ainda assim, é possível afirmar que se trata de um texto coerente. Explique. Vocês viram que o texto é todo formado por frases soltas, né? Não há nenhuma palavra ligando um período a outro. Mas ainda assim a gente consegue compreendê-lo. Por quê? Então, embora, né, o texto ele não apresente elementos linguísticos que estabeleçam ligação entre as falas, transformando-se em um diálogo, é possível dizer que o texto é coerente, porque o título se insere dentro do tema conflitos familiares, possibilitando ao leitor compreender o sentido das frases que o compõem. Releia esse trecho do texto. Para de ficar horas pendurada nesse telefone. Dá uma chance para os outros. Que outra frase do texto usa o verbo no imperativo para fazer um protesto? Para de bisbilhotar minhas coisas. Imagine-se no lugar de um pai ou de uma mãe e escreva frases dirigidas a um filho ou uma filha, usando o modo imperativo. Considere as seguintes situações: solicitar algo, dar um conselho, dar uma ordem. Né? Então, vocês vão hipotetizar, né, essas situações e vão criar frases dirigidas a cada uma dessas solicitações aí. Na primeira, né, traga um copo de água, por favor. Né? Na segunda, um conselho, não deixe de se alimentar. E o terceiro, arrume o seu quarto. Releia o trecho extraído da reportagem Hiperconectividade pode afetar convívio social na adolescência. O texto literário traz várias falas que reproduzem a relação entre o comportamento de um adolescente e a reação dos seus pais diante desse comportamento. O trecho acima faz referência à atenção que os pais devem prestar ao comportamento dos filhos. A família é e sempre deve ser o porto seguro para o adolescente. Ao contrário do que se possa pensar, é justamente nessa fase da vida que os pais devem prestar mais atenção aos comportamentos dos filhos e impor limites e regras. Que relação podemos estabelecer entre esse trecho da reportagem e as falas entre pais e filha do texto Bronquinhas e Protestos em Família? E o texto literário ele traz várias falas e reproduzem a relação entre o comportamento de um adolescente e a reação dos seus pais diante desse comportamento. O trecho acima faz referência à atenção que os pais devem prestar ao comportamento dos filhos. Identifique e transcreva do texto Bronquinhas e Protestos em Família a fala que expressa justamente o contrário do que se propõe na frase destacada nesse trecho da reportagem. Ele nunca escuta o que eu falo, está sempre lendo o jornal. 9. Releia os seguintes trechos extraídos de texto desse capítulo. Para de ficar horas pendurada no telefone, dá uma chance para os outros. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Pela ideia que o trecho 1 transmite, o telefone a que o pai da menina se refere é de uso individual ou coletivo? É de uso coletivo. B. Considerando a opção apontada por você como resposta à questão anterior, o que é possível inferir sobre a evolução da tecnologia no uso de telefones? Bom, é possível inferir que a tecnologia da telefonia se desenvolveu bastante nos últimos anos, possibilitando a individualização no uso de aparelhos, com a substituição do telefone fixo pelo telefone celular. Que relação é possível perceber entre os dois trechos destacados e o uso que o adolescente faz do telefone como meio de comunicação? Em ambos, há uma indicação de que o adolescente faz uso intenso do telefone, do celular, claro, né?
como meio de comunicação, chegando às vezes ao excesso. Vamos continuar agora com a atividade Trocando Ideias. Qual é sua opinião sobre a reportagem Hiperconectividade pode afetar convívio social na adolescência? O que é que vocês acharam dessa reportagem? É uma opinião pessoal, certo? Vocês irão responder e enviar para o professor. A hiperconectividade, da forma como é abordada no texto da reportagem, de algum modo afeta você? Você se reconhece nesse tipo de comportamento? Esse é o primeiro passo, né? A gente precisa reconhecer e identificar, né, quando estamos sendo levados por alguma problemática. Esse é o primeiro passo, a gente identificar, né, a gente reconhecer quando está sendo afetado por algo, né? Quando o comportamento está se modificando em razão de algo que está sendo prejudicial. Isso vale para diversas coisas, né? Veja abaixo a conclusão apresentada pela neuropsicóloga Thais 40, especialista em terapia cognitivo-comportamental, TCC, ao final da reportagem. A tecnologia existe e pode ser usada de forma positiva. Proibir não é o caminho, é preciso ensinar o adolescente a usar de forma consciente e responsável, com limites e regras bem delimitadas. Conclui Thais. Em sua opinião, qual é o grau de facilidade ou dificuldade em que os pais encontram quando tentam delimitar e estabelecer regras para os adolescentes em relação ao uso da tecnologia? Primeiro que estabelecer regras é um acordo que deve ser fechado entre duas partes, né? E se uma delas não cumpre, né, acaba quebrando a confiança da relação. Os pais, além também de, muitas vezes, não dar o exemplo, né, em relação ao uso de aparelhos celulares, não tem também essa consciência de determinar horários para que o adolescente use. Você usa a tecnologia de forma positiva, dê sugestões de como esse uso se torna possível. Nós estamos fazendo uso da tecnologia agora de forma positiva, né? Para estudar. Que outras formas também a gente pode estar sugerindo? Além de estudar. Existem muitos aplicativos, né? Que trazem uma série de rotinas de exercício físico, de orientações sobre alimentação saudável. Então, todas essas informações são proveitosas. Vamos considerar agora as falas entre pai, mãe e filha no texto, bronquinhas e protestos em família, e a data de publicação da obra O Livro do Adolescente, de onde o texto foi extraído, no ano de 2005. Os diálogos entre filhos e pais ainda se desenvolvem da mesma maneira ou atualmente são diferentes? O que é que vocês acham? Desde o período em que esse texto ele foi publicado, né, até hoje, né, comparando esse período com os dias de hoje. Vocês acham que o diálogo entre pais se modificou ou ainda continua da mesma forma? Também é uma resposta pessoal. Mas eu acredito que os conflitos, né, sempre vão existir, né? O que se modifica são os motivos desses conflitos. Nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Fiquem em paz e até a próxima.